Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos, vamos dar início então a mais uma aula da nossa disciplina de processo civil, chegando aí já ao final do semestre, né? Daqui menos de um mês aí, acaba o semestre, vocês vão estar de férias, vão ter concluído, concluído aí mais um período da faculdade. É, só lembrando a vocês, tá, pessoal? Para estar fazendo as atividades lá da semana, tá? O professor já começou a dar uma olhada desde o começo desse nosso segundo bimestre, né? Mesmo que às vezes não conseguiu fazer, conseguiu protocolar, se protocolar até ali o período da semana de prova, o professor leva em consideração, tá? Só relembrando mesmo, porque aí o pessoal, em geral, foi bem nas avaliações, né? Mas aí teve gente que acabou não indo tão bem na nota final porque não entregou as atividades ou não entregou todas, né? Então, só fica aí essa ressalva, esse lembrete, para que todos consigam concluir aí o bimestre, já na avaliação, né? E não precisem aí, então, da realização do exame final, tá? Bom, lembrete, recado dado, vamos efetivamente iniciar então. Na nossa aula passada, então, nós vimos o procedimento da audiência de instrução, que é o momento no qual a prova oral é produzida. Então, na aula anterior, nós tínhamos visto as modalidades de prova oral, né, o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas. Na aula passada, nós vimos como é que funciona o procedimento, que ocorre, a ordem preferencial de que as pessoas são ouvidas, o que ocorre quando a audiência é antecipada, quando ela é redesignada, quando uma testemunha não comparece de forma justificada, de forma injustificada, quando uma das partes não comparece, quando o advogado não comparece. Nós vimos ali também que encerrada a instrução, né? Encerrada a produção de provas, é feito então os chamados debates orais finais, ou são convertidos em alegações finais, escritas. Se houver o debate oral, a sentença pode ser promovida na audiência, ou o juiz vai ter um prazo para proferir a sentença. Sendo alegações finais escritas, o juiz vai ter o prazo dele para prolatar a sentença dele. E nós começamos a ver sentença, né? Então, relembrando aí a sentença, é um ato, né, decisório. Então, aqui é a terceira e última fase do processo, né, a nossa fase decisória. Nós fechamos, então, a fase instrutória, terminando ali a parte da audiência de instrução. E ao longo aí do bimestre, né, lá da petição inicial, nós vimos ali alguns momentos de sentença, né? Quando nós vimos a questão do julgamento de improcedência liminar do pedido, quando nós falamos de julgamento do processo no estado que se encontra e julgamento antecipado. Então, nestes momentos, a gente tem aí uma decisão que põe fim ao processo quando ela julga total, tá? Quando é improcedência liminar total, não parcial, porque se for parcial é uma decisão interlocutória, porque o processo vai continuar para a parte que não foi julgada improcedente.
Mesma forma no julgamento conforme estado do processo ou no julgamento antecipado. Se for julgamento total, é uma sentença. Se for parcial, a parte que continuar, então aí nós vamos ter uma decisão interlocutória, tá? Grande diferença aí, além da questão de por fim ou não ao processo, é o recurso que pode ser manejado, que contra a sentença cabe apelação, contra decisão interlocutória, em tese, cabe agravo de instrumento, tá? Então, nós começamos a ver ali, né, as modalidades de sentença. Nós vimos as sentenças terminativas e consumativas ou exaurientes, tá? Sentenças terminativas não julgam o mérito do processo. Então, todas as suas hipóteses estarão elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil. Deferimento da inicial, extinção por ilegitimidade, por falta de interesse, litispendência, coisa julgada, a parte desistir da ação, abandono do processo ou a parte deixar de fazer aquilo que ela deveria fazer por mais de 30 dias, tá? E nós vamos ter as sentenças consumativas ou exaurientes, que é quando o juiz analisa o mérito. Ele analisa o mérito, é quando ele acolhe ou rejeita o pedido inicial, ou seja, quando há um julgamento de procedência ou improcedência, quando ele reconhece prescrição e decadência, ou quando ele homologa renúncia, reconhecimento do pedido e transação. Se porventura nenhuma das partes, né, principalmente o réu aí, não aventar, né, não trazer em momento algum no processo questão de prescrição, e ao julgar o processo o juiz entender que há prescrição, ele vai intimar as partes para que as partes se manifestem, tá? Aqui então vai existir aí a vedação à decisão surpresa. Então, como as partes não se manifestaram quanto à questão da existência de prescrição ou de decadência, o juiz então vai intimar as partes para que as partes se manifestem quanto à existência ou não, tá, dessa questão. Quando nós falamos em sentenças terminativas, tá, sentenças aí que possuem algum vício e o processo é extinto, tá, tem várias modalidades desses vícios que o juiz pode reconhecer de ofício, a qualquer momento, ou a requerimento da parte a qualquer momento, desde que não tenha transitado em julgado. Dos parágrafos do artigo 485. E, quando eu falei para vocês da desistência do processo, se já tiver acontecido a citação, o autor só pode desistir com anuência do réu. É via de regra, então, o autor, quando ele quiser desistir, provavelmente ele vai ser condenado aí a pagar as custas e as sucumbências do processo, assim como quando ele der causa ah, por abandonar a ação, por exemplo, tá? Aí ele vai ser condenado a arcar, então, com custas e sucumbências, eh, a qual possível execução vai estar suspensa se a parte aí for beneficiada da justiça gratuita nos termos lá do artigo 98, como nós já vimos quando nós falamos da petição inicial. Falamos, falamos também da modalidade das sentenças conforme
o seu fundamento, né? Que aí nós vamos ter as sentenças condenatórias, que é quando o juiz condena alguém a fazer, não fazer, pagar, entregar. Nós vamos ter a sentença declaratória, que ela declara a existência ou a nulidade de um ato administrativo ou num contrato, sendo que, em regra, essa sentença ela não precisa ter um pedido de cumprimento de sentença, que ela em tese, ela seria auto-executável e ela possui um efeito ex tunc, ou seja, o efeito dela retroage. Eu só estou discutindo a nulidade de um contrato, né? O contrato foi assinado há 3 anos, estamos discutindo o processo agora, então ele vai causar os efeitos 3 anos no passado, anulando aquele contrato, anulando parte daquele contrato, anulando cláusulas daquele contrato. Já a sentença constitutiva, ela vai constituir ou desconstituir uma relação jurídica. Por exemplo, aqui o divórcio. Tá? Também é uma decisão que é cumprida de imediato, a partir da sentença de divórcio, já se expede um documento para ser averbado no cartório, para que aquela pessoa seja então considerada divorciada devido ao processo judicial. Aqui, a diferença então da constitutiva é que os seus efeitos são ex nunc ou eles não retroagem, tá? Divórcio, ele possui seus efeitos da data da sua decretação ou da data da desconstituição do vínculo matrimonial para frente, não produzindo efeitos pretéritos, né? Diferentemente da declaratória. Ah, professor, mas às vezes nós vamos ter uma sentença que que desconstitui, que ela pode ter efeitos que retroagem. É possível, tá? Mas ela vai ter aí então um duplo viés de constitutiva e declaratória. Então, essa aí é a primeira classificação que nós temos, que é a classificação terciária das sentenças. Tá? Nós vamos ter a quinquenária, que daí nós vamos ter mais duas modalidades de sentença, que é a sentença executiva lato sensu ou a sentença mandamental. Ambas vão ter situações de como elas efetivamente devem ser cumpridas. Tá? A sentença executiva lato sensu, ela possui uma forma de ser executada diretamente por subrogação. Então vamos pegar um exemplo aqui. O juiz dá uma sentença de despejo. Então o Gustavo tem 10 dias para sair do imóvel. Ah, o Gustavo não saiu do imóvel. Então, o oficial de justiça, inclusive podendo requisitar a força policial, vai retirar o Gustavo do imóvel. Então, veja que o próprio juiz já subroga para o oficial de justiça, para a força policial, que aquela sentença dele vai ser cumprida caso o Gustavo não saia do imóvel. Então, se eu não sair por bem, vou sair por mal. Ela possui uma execução direta, uma execução imediata por subrogação, caso eu não cumpra. A sentença mandamental, por sua vez, ela vai ter uma execução indireta ou fixação de astreentes, por exemplo, que são também chamadas de multa por descumprimento. Então, o Gustavo, ele tem que realizar tal coisa, né? Ele tem que entregar tal bem a Roseli. Se ele não entregar, ele vai sofrer num prazo de 5 dias,
Se ele não entregar dentro desse prazo, vai incidir uma multa diária de R$ 100 até ele cumprir a sentença. Então, vejam, eu tenho que entregar alguma coisa para alguém. Se eu não entregar dentro do prazo fixado, o juiz então vai me colocar uma sanção, uma multa. Se a multa não for suficiente, ele pode me colocar uma outra sanção. Que sanção? Crime de desobediência, posso ser preso. Então, são sanções aí indiretas, de forma coercitiva, que me obrigam a cumprir a decisão dentro do prazo, senão eu vou ter sanções. Diferente da executiva lato sensu, que se eu não cumprir, alguém vai fazer aquela decisão ser cumprida. Tá? E, pessoal, nós estávamos aí a falar então que nós temos aí sentenças terminativas, sentenças resolutivas e nós temos sentenças determinativas. Tá? Que é uma sentença determinativa, professor? É uma sentença que ela determina uma situação que se protrai no tempo. Ô, professor, ficou difícil. Não, vamos lá então, vamos pegar um exemplo. Tá? O Gustavo tem que pagar alimentos para o seu filho no valor de R$ 1.000 todos os meses. Então vejam que é uma decisão que se protrai no tempo, possui trato sucessivo. Né? Todos os meses eu tenho que pagar R$ 1.000 de pensão para o meu filho, um exemplo. Então, neste caso, nós vamos ter uma sentença determinativa. Um outro exemplo poderia ser aí, concessão de um benefício previdenciário de aposentadoria diante da ordem judicial. Tá? Então, o INSS vai ser obrigado a pagar aquela aposentadoria mensalmente, no valor fixado. Fornecimento de um medicamento por prazo indeterminado. Tá? Então, nós temos aí essa questão dessa decisão determinativa. Aí, então, pessoal, nós vamos adentrar no artigo 489 do Código de Processo Civil, que ele vai nos trazer a estrutura da sentença. Então, a sentença tem que possuir, com base no código, três elementos obrigatórios e a doutrina vai colocar um quarto elemento. Tá? Então, nós temos os seguintes elementos na sentença: relatório, fundamentação e o dispositivo, e que estão no código, e assinatura pelo juiz, que fica subentendido do código, colocado pela doutrina. Relatório. Então, o juiz vai fazer uma narrativa, um relato do que aconteceu no processo. Então, o autor, fulano, entrou com ação contra o réu ciclano, alegando na petição inicial que houve um acidente de trânsito no dia tal, que aconteceu isso, isso e isso, pede reparação por danos materiais. A decisão do evento, a decisão de folhas, reconhece a justiça, defere a justiça gratuita, indefere a justiça gratuita, determina a citação do réu, designando a audiência de conciliação para o dia X. Aberta a conciliação ou as partes peticionaram para que não houvesse a audiência de conciliação, a mesma foi cancelada.
tendo prazo do réu apresentar contestação, a qual foi apresentada de forma tempestiva ou não foi apresentada, ou foi reconhecido o pedido pelo réu, caso tenha apresentado contestação, impugnação, contestação pelo autor, oportunizado as partes de produção de prova, se pugnaram por produção de prova oral, escrita, perícia, se houve intimação do Ministério Público, qual foi a manifestação do Ministério Público, se houve dilação probatória, os momentos de dilação probatória, se houve audiência, se houve perícia, o laudo do perito foi apresentado, se houve laudos complementares, e remetidos os autos ao contador para análise de custas, os autos vieram concluso para sentença. Então, veja que o juiz ele vai fazer um relato dos principais momentos do processo, tá? Pegando aí o que as partes pedem, inicial e contestação, dizendo os que mais houve no processo. Fundamentação, tá? É a parte do mérito, é a parte do direito. Então, aqui o juiz, utilizando do seu livre convencimento motivado, fundamentado, a lei, na jurisprudência, a doutrina, nos princípios de direito, ele vai fazer toda a construção, se a parte possui direito, se a parte não possui direito. Aqui ele também, nesse ponto, vai dizer se há prescrição, se não há prescrição, se é uma sentença terminativa. Aqui na parte da fundamentação, ele vai dizer quais são os fundamentos do porquê que a sentença está sendo extinta sem análise de mérito, tá? Fazendo toda a construção. Dispositivo é a parte final, é a conclusão, e o juiz vai resolver o problema. Então, ele vai dizer julgo procedente, julgo extinto sem resolução de mérito, julgo extinto com resolução de mérito, julgando procedente, julgando improcedente, colhendo prescrição, enfim, ele vai, aqui vai ser o ponto final, o ponto mais importante, vamos assim dizer, que é o que o juiz vai efetivamente resolver o problema, tá? Vindo a ocorrer o trânsito em julgado, é essa parte que transita em julgado, é essa parte principal aí que vai ser executada. Aqui é onde o juiz vai dizer, por exemplo, reparação de danos, condenar a pagar valor de R$ 1.000, com correção monetária desde a data do desembolso, juros de mora desde o evento danoso ou desde a citação, a colocar prazos, né, da questão da obrigação de fazer ou de entregar, aqui entregue no prazo de 10 dias, 15 dias, 30 dias, ou obrigação de fazer, que faça tal situação, né, que construa um muro, por exemplo, faltou o muro de arrimo, tá chovendo, tá caindo água na minha casa por culpa da outra parte, então condeno aqui no prazo de 30 dias a fazer o muro, declaro constitucional, declaro inconstitucional, ilegal, determinadas cláusulas, determina o divórcio, reconhece a paternidade. Então, vai ser neste ponto que ele vai fazer toda essa situação. Como nós já vimos ali, já vai colocar no despejo, na integração de posse, a questão da execução pelo oficial de justiça, força policial, vai colocar as astraentes, se for uma questão mandamental. Tá? Então, aqui nós vamos ter esse detalhe. E a assinatura do juiz, assim como as peças processuais, a inicial, contestação, as outras petições, né, incidentes no processo, recursos, todas elas obrigatoriamente possuem a necessidade de serem assinadas por um advogado, por ter validade,
A sentença, para ter validade, ela precisa ser assinada pelo magistrado, pelo juiz. Né? Ah, professor, o que acontece se não tiver um desses elementos? A princípio, no rito comum, sentença é nula se não tiver esses três requisitos. Ela possui uma nulidade formal, porque o código assim nos diz que tem que ter estes requisitos. Ah, professor, mas possui exceção? Possui exceção. Nós vamos pegar a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Lei dos Juizados Especiais vai nos dizer que o relatório é dispensado. Então, nos juizados especiais, é possível eu fazer uma sentença sem o relatório, fazendo diretamente fundamentação, dispositivo, porque a lei assim o prevê. Aí, pessoal, nós vamos ter um outro ponto aqui, tá? Que não consta aí como funda partes da sentença, tá? Mas eles vão constar da sentença na parte de fundamentação e na parte do dispositivo, tá? Que eu digo que não faz parte, que não é uma parte separada, tá? Dos requisitos lá da petição inicial, que era um monte, né? Valor da causa, pedidos, etc. Aqui são esses três. E dentro aí da questão da fundamentação e do dispositivo, o juiz ele vai fazer ali com base os artigos ali 82, 83, 84, 85, vai fazer ali então a fixação da sucumbência. Ele vai dizer quem possui a obrigação de pagar as custas do processo, que vai ser aí o vencido, tá? E quem vai ter a obrigação de pagar honorários de sucumbência para o advogado do vencedor. Então, julgado procedente, julgado improcedente, extinto o processo por qualquer uma das situações. Além de tudo isso, o juiz ele vai condenar uma das partes, ou a parte que deu causa, com base no princípio da causalidade, ou o autor ou o réu a pagar as custas, ou de forma proporcional, caso tenha sido um julgamento parcial, e os honorários de sucumbência, que devem ser fixados nos termos lá do artigo 85. Se tiver um valor, uma condenação fixa, será ali, em princípio, entre 10% e 20%, se forem as partes. Se for fazenda pública, aí vai ter ali uma regra escalonada, até 200 salários mínimos de 10 a 20, de 200 a 2.000 salários mínimos é uma outra faixa, vai ter outras faixas escalonadas. Então, como o juiz faz? Até 200 salários mínimos. Então, hoje o salário mínimo está em R$ 1.000, 1.100. Até R$ 200.000, então, o valor dos honorários vai ser entre 10 e 20. Que passar deste valor, aí vai se fazer ponderação aí de 220.000 até, se não me engano, acho que é 2.000 salários mínimos, até 2 milhões, vai ser entre uma outra faixa, que eu acho que começa, acho que é de 8 a 12, alguma coisa nesse sentido. Então vai ter ali um escalonamento para se diminuir, vai, que de uma forma ou de outra, havendo uma diminuição da sucumbência, devendo
cada vez que o valor vai aumentando. Ah, professor, mas se não tiver valor, se for uma ação que o valor é inestimável, ou é uma ação de Estado, né, não vai ter condenação propriamente dita. O código diz ali que o juiz ele pode condenar com base no valor da causa, ou se o valor da causa for irrisório ou for gigantesco, ele pode fixar com base em critérios de proporcionalidade. É o parágrafo 8º, se eu não me engano, do artigo 85. E nós vamos ter aí uma dupla sucumbência, uma dupla condenação, em havendo recurso. Então, eu não gostei da sentença, eu apelo da sentença. Se porventura eu apelar e perder, o tribunal pode majorar os honorários fixados em sentença. Então, não gostei da sentença, a sentença foi desfavorável, eu recorri, fui condenado a pagar 10% de honorários, eu recorri, perdi no tribunal, o tribunal majora em 1, 2, 5% a verba honorária que eu tinha que pagar. Então, em vez de ser 10, vira 11, 12, 15%. Aí, um dos fundamentos para ter essa dupla sucumbência, quando se recorre, é porque uma tentativa aí de desafogar os órgãos recursais, os tribunais de justiça, os tribunais superiores, que havia-se, e até hoje ainda há, muitos recursos simplesmente por recorrer para se ganhar tempo, tá? Para não precisar se cumprir a decisão de imediato. Tendo esta situação, então, parte acaba pensando duas vezes se vale a pena ou não ter este recurso. Os honorários aí também vão ter o juiz vai fixar a correção monetária e juros de mora. Se não os fixar, aí vamos com base no que diz a legislação ou a jurisprudência. Aí, pessoal, nós vamos ter aí algumas distinções, tá, dessa questão da sucumbência. Por exemplo, tá, ação demandada de segurança, pela própria lei, não há honorários. Lei da ação popular, da ação civil pública, não se tem honorários. A ação popular ainda possui aí uma diferencial que, se for procedente, o réu vai pagar, ou vai arcar com honorários, o autor só arca se ficar constatado má-fé. Então, vejam que nós temos aí situações distintas e quando houver litisconsórcio, tá? Se o juiz não fixar sucumbência, condeno o réu a pagar R$ 1.000, sendo R$ 500 para cada réu, levando em consideração que nós vamos ter dois réus aí. Então, ele colocou uma obrigação divisível, então eu posso executar 500 de cada réu. Na mesma situação, se ele condena a parte ré a arcar com R$ 1.000 de honorários, e ele não especifica, se torna, com base no próprio código, uma obrigação solidária. Então aí eu vou poder executar os R$ 1.000 dos dois ou de apenas um deles, por ser uma obrigação solidária. Neste momento que o juiz ele não divide a obrigação. Se ele dividir a obrigação, uma vez uma ação, o pessoal discutia taxa de iluminação pública,
extinguiu por prescrição e condenou cada autor a pagar R$ 50, cada exequente a pagar R$ 50 de honorários para o município. Tinha 102 exequentes, então cada um desses 102 vai pagar R$ 50. Imagine que tem um valor aí de 5 mil, né? Somando todos, mas R$ 50 para cada. Não posso cobrar os 5 mil de apenas um deles. E vamos colocar aí que talvez tivesse a condição para pagar 5 mil sozinho. Até aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Tranquilo, professor? Então, ó, com base no que o Código de Processo Civil nos traz, tá? A sentença, ela obrigatoriamente ela possui uma congruência, há um princípio aí da congruência para com a sentença. Então, o juiz deve dizer aí o direito, julgar procedente, julgar improcedente, dentro dos limites daquilo que foi pedido. Então, assim, nós vamos ter aí três modalidades de decisões, que são decisões que possuem vícios de nulidade. Sentença ultra petita, sentença extra petita e sentença cifra petita. Tá? Todas elas possuem algo fora daquilo que foi pedido, por isso o pedita no final. Sentença ultra petita. Juiz condenou além da provocação judicial. Ultra, além, acima. Então a parte pede R$ 10.000 de dano material. O juiz verifica ali que o valor real, na verdade, era 12. Ele vai condenar o réu a pagar 12 mil. Não pode, é uma sentença ultra petita. O máximo que o juiz pode condenar aí nesse dano material é os R$ 10.000 pedido. Caso o juiz sentencie dessa forma, se não houver nenhuma provocação, nenhum questionamento, vai se ter aí uma decisão que vai poder ser executada com este vício. Tá? Então, esse vício ele pode ser provocado a ser sanado mediante embargos de declaração, que é uma forma de corrigir a sentença quando ela possui vícios, ou mediante o recurso de apelação. Sentença extra petita. O juiz julga algo distinto daquilo que foi pedido. Então, a parte pede um dano material e o juiz me condena a pagar um dano moral, né? Então, veja aí que é extra, é fora daquilo que foi pedido, é outra coisa que foi pedida. Então, um exemplo aí, o dano material, que eu estou pedindo para o juiz condenar, o juiz condena o réu a pagar dano moral. Tá? Aí nós vamos ter uma distinção jurisprudência, doutrinária, perdão, que tem doutrinadores que dizem que é uma sentença inexistente, porque foi reconhecido algo que nem pedido foi, e há doutrinadores que entendem
que é uma sentença nula, cabendo aí os mesmos questionamentos quanto a questões de embargos ou de recurso. E a questão citra petita é quando o juiz não enfrenta todas as situações questionadas ou pedidas. Eu peço dano material e moral, e o juiz simplesmente apenas não, né? Desculpa, o erro de português. O juiz apenas analisa o meu pedido de dano material e não faz qualquer menção quanto ao meu pedido de dano moral. Então, veja, é uma sentença citra petita, porque ele não analisou todos os pedidos. Aí é uma sentença nula. Diferente, pessoal, de uma sentença infrapetita. Uma sentença infrapetita é uma sentença válida desde que haja a discussão dessa questão do valor. Então, o réu, o autor, aliás, pede ali R$ 1 milhão de dano moral. O réu apresenta contestação, diz que não houve dano moral, ou que o valor é muito alto, que o valor tem que ser de R$ 10 mil. O juiz, quando ele julga esse dano moral e fixa ali em 100 mil, veja que ele fixou um valor entre 10 mil e 1 milhão. Só que ele julgou abaixo do que a parte pediu, então foi infrapetita. Porém, tinha-se essa discussão quanto ao valor. Neste caso, veja que o juiz ele enfrenta o mérito, enfrenta os pedidos, que no caso é um pedido de dano moral. Tá? Podemos colocar aqui um pedido de dano moral e dano estético, para dar esse valor de 1 milhão. Tá? O juiz condena em 100 mil de dano moral e 50 mil de dano estético. Só que ele julga, ele analisa todos os pedidos. Só que ele não condena no valor total pedido pela parte. Por isso que a doutrina coloca aí que é uma sentença infrapetita, que aí é uma sentença que não possui nulidade, diferente da cifra petita, que, por exemplo, ele analisaria o dano moral ou o dano estético, e o outro não haveria qualquer menção. Novamente, novamente, tá, pessoal? São situações que devem ser questionadas aí ou pelo embargo de declaração ou pela apelação. Ah, professor, qual é a vantagem de se questionar? A partir do momento que a sentença, que eu questiono, vai para ou embargo de declaração vai para o próprio juiz ou corte de apelação vai para o tribunal, reconhecido esses eventos, essas situações de nulidade, a sentença é revogada e o processo é devolvido para o juiz proferir uma nova sentença. Então, nestes casos aí, é importantíssimo fazer esses questionamentos para que se venha a ter uma sentença sem esses vícios. Porventura não houver questionamento, a sentença vai transitar em julgado, e aí, ela transitada em julgado, mesmo que tenha sido com vícios, ela vai poder ser executada com os vícios ou não vai poder ser executada devido aos vícios que teve devido ao trânsito em julgado.
Então, tá? Uma sentença, uma decisão judicial dessa daí, como nós vimos, ela tem que preencher todos esses requisitos e ela tem que ser uma sentença certa, líquida e exigível. Então vamos lá. Exigível é que ela tenha preenchido todos os seus requisitos formais. Aí exigível, né? Além de ter todos os requisitos, a minha obrigação tem que estar vencida. Líquida é momento, é o valor, né? Ou é a obrigação a ser cumprida. Então tem que se entregar tal coisa, tem que se pagar tal valor. E a questão de qual obrigação deve ser cumprida, se é uma obrigação de fazer, se é uma obrigação de dar, se é uma obrigação de pagar, é o requisito da certeza. Então, certa, né? Qual a obrigação? É de pagar, é de dar, é de fazer, é de desconstituir, é anular. Exigível, que é estar vencida, e líquida, que ela deve. O quanto, né? O que tem que ser cumprido pela minha obrigação a ser vencida. Então, nós vamos ter aqui uma sentença que é uma sentença condicional. Então, ela é uma sentença incerta, tá? Ah, professor, qual é um exemplo? Então, ó, nosso material aqui tem um exemplo de que o juiz vai julgar procedente o pedido, declarando o Gustavo pai, se ele se submeter ao exame de DNA. Então veja que ele me coloca uma condição, ele não resolve o meu problema de imediato, não põe fim ao meu processo de imediato. Ele só vai por fim pós resolvida uma condição. Então aqui a minha obrigação ela ainda não está certa, é uma decisão, uma obrigação incerta, mas é uma decisão que pode vir a acontecer, tá? Quando se trata de uma decisão condicional. Então, ó, nós podemos ter uma decisão certa e líquida, não exigível, devido a uma condição futura, tá? Aqui nós vamos ter uma sentença condicional, porque eu não vou ter certeza. A minha obrigação, ela só vai efetivamente acontecer após um evento futuro. Então, neste caso aí do nosso exemplo, ele vai dizer ali que eu só vou ser pai depois que eu me submeter ao meu exame de DNA. Ou uma ação de despejo com ação de pagar débitos. Jogo procedente para determinar o despejo e a parte de discussão de pagar de cobrança só vai ser analisada após o despejo, porque vai ter valores aí a serem analisados. Então, vejo que vai ter uma obrigação aí condicionada à realização de um evento futuro. Se o evento não acontecer, ali então nós não vamos conseguir dizer aquele direito, nós não vamos ter uma sentença que preenche esses três requisitos, nós não vamos vir a ter uma sentença executível, exequível, perdão.
E, tá? Nós vamos ter aqui, então, como eu falei para vocês, a possibilidade do juiz corrigir a sentença nos termos do artigo 494, de ofício ou a requerimento, quando houver inexatidão material ou erro de cálculo, erro de soma, por exemplo, ou mediante aí embargos de declaração, que é um recurso, que embora seja um recurso, não vai para o órgão colegiado, não vai para o órgão superior, vai para o próprio magistrado, para ele analisar a existência de vícios, de nulidades, de obscuridade, contradição, omissão. Aí são os momentos em que o próprio juiz que analisou a causa, o próprio juiz que deu a sentença, ele pode corrigir a sentença dele. Possibilidade primeira de inexatidão material ou erro de cálculo de ofício ou requerimento, os demais vícios apenas mediante ao embargos de declaração. Se eu apresentar um recurso de apelação, aí o juiz não vai poder reanalisar a própria sentença. Aí, tá, pessoal, nós vamos ter um outro. Aí eu falei para vocês, né, que se porventura não acontecer um recurso de apelação, processo, a sentença transita em julgado e ela se torna um título executivo, caso ela seja uma sentença certa, líquida ou exigível. Se não o for, aí, por exemplo, não sendo líquida, nós vamos ter que fazer um procedimento de liquidação de sentença, não sendo certa por ter uma condição a ser cumprida, o evento condicional vai ter que ocorrer, vai ter que ser cumprido para que se possa, então, executar a sentença. Nós vamos ter aí uma modalidade de sentença, tá? Que ela só vai poder ser executada quando nós tivermos uma decisão do órgão primeiro grau, do juiz, e do tribunal, tá? Que o código ele vai dizer aqui que a sentença ela precisa de uma remessa necessária ou remessa de ofício ou recurso de ofício. Apesar que recurso de ofício pela técnica é errado porque não houve recurso propriamente dito. Então, o artigo 496 do Código vai nos trazer que a sentença só vai fazer efeitos depois de confirmada pelo segundo grau, pelo duplo grau de jurisdição, proferidas contra União, Estados, município, Distrito Federal, autarquias e fundações de direito público. 2. Que julgar no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Então, nestas hipóteses, por mais que eu tenha tido uma sentença, ela só vai poder ser executada após a observância do tribunal. Então, tendo prazo ali para recurso, não havendo recurso, o juiz remeterá para o tribunal o processo. Não o sendo remetido, o presidente do tribunal pode avocar, pode e deve avocar o processo para que haja um julgamento pelo órgão colegiado segundo grau. Tá? Aí, o parágrafo terceiro, ele vai nos colocar aqui que, tá, não se aplica essa questão da remessa necessária,
Vejam aí, né? Remessa necessária ou remessa de ofício, porque a própria lei impõe que precisa desse segundo julgamento. Então, ele vai colocar para nós aqui que não se aplica essa situação quando o valor da condenação for certo e líquido, abaixo de 1.000 salários mínimos contra a União ou autarquias federais, 500 salários mínimos para os estados, Distrito Federal, suas autarquias e fundações, e 100 salários mínimos quando for município, suas autarquias e suas fundações. Então, um valor certo e líquido abaixo dessas quantidades de salários mínimos, 1.000 para a União, 500 para os estados, para o Distrito Federal e 100 para os municípios, não haverá remessa necessária. Uma outra exceção aqui, tá? É o parágrafo 4º, que diz que não haverá remessa necessária quando tiver súmula vinculante, quando tiver curso repetitivo, aquelas questões dos precedentes obrigatórios, né? E mais uma exceção, no juizado especial, é expresso lá na Lei 9.099, que não haverá no juizado especial remessa necessária, mesmo que o valor não seja líquido e mesmo que a obrigação não seja certa. Aí, tá? O, quando nós formos falar aqui de uma sentença de obrigação de fazer ou não fazer, principalmente na de fazer ou de entregar uma determinada coisa, caso essa situação de fazer não seja possível ser feita, e essa coisa não seja possível ser entregue, às vezes porque a coisa se deteriorou, se perdeu, então nós vamos ter nesses casos, tá, fazer e não fazer, em entrega, quando se tornar muito oneroso ou quando for impossível, nós vamos ter aí então a conversão da obrigação de fazer, não fazer e de entrega em perdas e danos. Tá? A partir do momento da conversão em perdas e danos, também vai haver aí cumulativamente as astraentes que foram fixadas para o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. E aquela sentença que possua alguma forma aí de gerar uma declaração de vontade, vamos colocar aí talvez uma de um testamento, talvez aí, né? Última declaração de última vontade, se ela não foi realizada de forma formal, preenchendo todos os requisitos, pode-se fazer uma ação aí para se ter essa declaração de vontade e, após a sentença ser procedente e transitada em julgado, nós vamos ter aí, então, sendo considerada como se a vontade fosse declarada através daquela sentença. Quanto à sentença, pessoal, tranquilo? Uma dúvida? Algum questionamento? Um comentário? Tranquilo, professor. Entendi bem. Aí, pessoal, tava vendo aqui, então, tá? Nós temos aí mais 3 aulas, tá? Dia 11,
Dia 11 não. Dia 16. Não, 16. É 16. Dia 16, 23 e 30. 30, isso. Tá? Aí, a princípio, tá? Dia 30 seria a nossa revisão. Tá? Então, a aula que vem, nós vamos ter mais um conteúdo aí que é a parte final, que nós vamos ver a questão de coisa julgada. Aí nós vamos ver como é que, de repente, como é que estão a questão de dúvidas de vocês. Se não, daí na outra aula do dia 23, a gente vê um conteúdo extra, um conteúdo novo, e no dia 30 fazemos uma revisão. Ou, dependendo como for aí a questão das dúvidas, nós fazemos revisão dia 23 e dia 30. Combinado? Aí, vocês que vão me falar no decorrer da nossa aula da semana que vem, que nós vamos falar de coisa julgada e ponto final aí, de repente, liquidação, de ação rescisória. Beleza, pessoal? Então, uma boa noite a todos, uma boa semana. Até a próxima quarta, até a nossa próxima aula. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.